Olá, tudo bom, pessoal? Hoje, como dever de casa, eu solicitei que vocês realizassem as atividades da página 13 à página número 16. Então, agora eu vou realizar com vocês algumas dessas atividades. Exercício número 1 fala o seguinte: calcule as potências. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que realizar o cálculo. Então, é 2 elevado a 7. Então, 2 elevado a 7 significa que eu vou multiplicar o número 2 7 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu multiplico todos esses valores. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Alternativa B, 15 elevado a 0. Então, nós já conversamos que todo número elevado a 0 será sempre igual a 1. Muito bem. Vamos para a próxima agora, menos 12 elevado a 1. Todo número elevado a 1 será sempre igual à base. Então, como a base é menos 12, resposta, menos 12. Então, agora, menos 8 elevado ao quadrado é igual a menos 8 vezes menos 8 duas vezes, porque o expoente é 2. Menos com menos mais, 8 vezes 8, 64. Próximo agora, 2 quintos elevado à quarta potência. Então, eu vou fazer 2 quintos multiplicar os 2 quintos 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4 vezes aqui o valor 2 quintos, então vamos multiplicar. Lembrando, multiplicação de fração, eu faço numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 é igual a 125. E 125 vezes 25 é igual a 625. Vamos para o próximo agora, menos 11 elevado ao cubo. Então, aqui eu vou fazer menos 11 vezes menos 11 vezes menos 11. Então, primeira coisa, eu vou analisar o sinal. Menos com menos mais, com menos, menos. 11 vezes 11 é igual a 121. E 121 vezes 11 é igual a 1.331. Pessoal, qualquer um desses cálculos, caso vocês fiquem com alguma dificuldade, armem a continha, não tem problema nenhum, tá bom? E agora aqui eu tenho menos 1,2 ao quadrado. Então, eu vou fazer menos 1,2 vezes menos 1,2. Primeiro, vou analisar o sinal. Menos com menos, mais. Aí, eu faço 12 vezes 12, é igual a 144. Como eu tenho 2 números na parte decimal, eu venho aqui e coloco a vírgula, ó. 2 números. Então, resposta, 1,44. Próxima, alternativa H. Na alternativa H, está presente aqui um expoente negativo, certo? Então, eu preciso tirar esse expoente. Para tirar o expoente, eu inverto o número. Então, o valor que não tinha representado aqui, né, do denominador, eu coloco a representação dele com o algarismo 1, que é o elemento neutro da divisão. E agora, eu inverto. Então, o 1 vira numerador e o 2 vira denominador. E o expoente, que era negativo, agora passa a ser positivo. Então, agora eu vou fazer meio elevado ao quadrado, que é igual a meio vezes meio. Multiplicação de fração, de cima vezes de cima, de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Vamos para o próximo agora, 3 quartos elevado a menos 3. Então, novamente, eu tenho aqui um expoente negativo. Então, eu vou inverter. O denominador vira numerador. Então, 4 vai para cima e o 3, que era numerador, vai para o denominador. Então, o 3 vai para baixo. Inverti e agora esse expoente vira positivo. Então, agora eu vou multiplicar 4 terços 3 vezes. Então, 4 terços, 4 terços e 4 terços. 3 vezes. Agora, eu multiplico. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Sobre 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, essa foi a resolução do exercício número 1. E agora, vamos para o exercício número 2, que é sobre as propriedades da potência. Então, vamos lá. Aplique as propriedades da potência. Então, aqui, pessoal, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma o expoente. 5 mais 7. Então, aqui eu vou ter 3 elevado a 12. Novamente, multiplicação de potência de mesma base. Então, a base são 7 décimos e eu somo os expoentes. 10 mais 6. Então, aqui eu vou ter 0,7 elevado a 16. Próximo agora, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Repare, a base, nesses dois casos, é uma fração. Menos 2, 11 avos, certo? E aqui eu vou subtrair. Na multiplicação, eu somo e na divisão, eu subtraio os expoentes. Então, vai ficar menos 2, 11 avos, elevado a 2, 8 menos 2, elevado a 6. Vamos para a próxima, a base é 11. Quando não tem expoente, a gente coloca o expoente 1, né? Porque todo algarismo elevado a 1 resulta nele próprio. Então, nesse caso aqui, se eu fizer 11 elevado a 1, eu vou ter o próprio 11. Então, eu repito a base, que é 11, e subtraio o expoente. 5 menos 1, 4.
Vamos pro próximo agora, potência de potência. São duas potências. Nesse caso, a gente deve multiplicar os expoentes. Então, eu repito a base que é 5 e faço. 5 vezes 2, 10. Mais uma potência de potência. A gente multiplica esses expoentes. Então, eu repito a base que é menos 9 e faço 3 vezes 4, que é igual a 12. Novamente, potência de potência. Então, eu repito a base que é 8 e vou fazer meio vezes 2, tá? Então, nesse caso aqui, eu faço 1 vezes... Vai ficar, vou colocar aqui. Nesse caso, vai ficar 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, vai ficar 8 elevado a 1 ou simplesmente 8. Podem fazer quando vocês acharem melhor. Vamos agora para o exercício número 3. Então, pessoal, no exercício número 3, fala o seguinte. Aplique a propriedade de potência de produto e resolva. Então, é pra gente aplicar a propriedade da potência. Então, aqui eu tenho... Quando eu tenho um expoente, quando eu tenho um produto, né, uma multiplicação elevada por um expoente, eu posso dizer que eu tenho 3 elevado a esse expoente vezes 5 elevado a esse expoente. Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado, que é igual a 9, vezes 5 ao quadrado, que é igual a 25. 9 vezes 25 vai ser igual. Então, 9 vezes 5 é igual a 45, vai 4. 9 vezes 2 é igual a 18, mais 4 é igual a 225. Vamos para a próxima. Então, aqui eu tenho 2 elevado ao cubo, vezes 6 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Então, 3 vezes o número 2. Então, vai ser igual a 2, 4, 8. Então, 2 ao cubo é igual a 8. Vezes 6 elevado ao cubo. Então, 6 elevado ao cubo é igual a 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, novamente, vai ser igual a 216, tá? Pessoal, todas essas continhas são continhas simples de multiplicação. Se alguém tiver dúvida, pode e deve armar, tá bom? E agora, eu faço 8 vezes 216. Então, 8 vezes 6 é igual a 48, vai 4. 8 vezes 1 é igual a 8, mais 4 é igual a 12, vai 1. 8 vezes 2 é igual a 16, mais 1 é igual a 17. Então, resposta, 1728. Vamos para a próxima agora. Então, aqui o expoente é 4. Então, eu vou ficar com 5 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Então, 5 elevado a 4, pessoal, é igual a 5 vezes 5 vezes 5 e vezes 5. Então, aqui eu vou ter 5, 25, 125, 625. Então, o valor de 5 elevado a 4 é igual a 625. Vezes 2 elevado a 4. Então, eu vou multiplicar o 2 4 vezes. Então, 2, 4, 8, 16. E agora, gente, é só fazer 625 vezes 16, certo? 625 vezes 16, eu vou armar essa continha a título de revisão. Então, eu vou fazer 625 vezes 16. 6 vezes 5 é igual a 30, vai 3. 6 vezes 2 é igual a 12, mais 3 é igual a 15, vai 1. 6 vezes 6 é igual a 36, mais 1 é igual a 37. Aí, eu coloco o sinal de mais embaixo da unidade e vou multiplicar 625 por 1, vai ser igual a 625. Então, aqui eu fico com 0. 5 mais 5 é igual a 10, vai 1. 1 mais 7 é igual a 8, mais 2 é igual a 10, vai 1. 1 mais 3 é igual a 4, mais 6 é igual a 10. Então, resposta vai ser igual a 10.000. Muito bem, vamos para o próximo exercício agora, que é o exercício número 4. Aplique a propriedade de potência de expoente fracionário e transforme em radical e resolva. Então, lembrando, para utilizar nessa propriedade de expoente em radical, a gente sempre deve fazer o numerador como expoente do valor que vai ficar dentro da raiz e o denominador, a parte de baixo, vira o índice da raiz. Então, aqui, como é 2, eu vou ter uma raiz quadrada de 4 elevado a 1. 4 elevado a 1 é igual a 4. E raiz quadrada de 4 é igual a 2. Vamos pro próximo. Aqui, então, vai ficar a raiz de 8, que é a base. Expoente a 1, eu posso colocar 1 aqui ou não, é indiferente, né? E aqui, o índice vai ser 3. Então, eu tenho raiz cúbica de 8. Então, qual é o algarismo que eu multiplico esse mesmo algarismo 3 vezes e o resultado é 8? Eu sei que é o 2, né? Então, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, eu sei que 8 é igual a 2 ao cubo. 8 é igual a 2 ao cubo, certo? Deixa eu apagar esse 8 aqui. Então, 8 é igual a 2 ao cubo, né? Então, aqui eu tenho raiz cúbica de 2 ao cubo. Esse cancela com esse, vai ser igual a 2. Próximo, 125. Então, eu vou calcular raiz cúbica de 125 elevado a 1. 3, o índice da raiz vira 3, porque o denominador aqui é o algarismo 3, tá certo? Então, aqui, vou fatorar para mostrar para vocês. Então, eu vou fazer 125, para determinar essa raiz, eu vou fazer 125 dividido por 5,
que será igual a 25. Depois, 25 dividido por 5 é igual a 5, e 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, observe, eu tenho 5 elevado a 3. Então, no lugar de 125, eu vou colocar, no lugar de 125, eu vou colocar 5 ao cubo, que são equivalentes, né? Tem o mesmo valor. Então, 5 ao cubo, então, raiz cúbica de 5 ao cubo, índice e expoente cancela, sai o resultado 5. Muito bem, dando sequência aqui agora, alternativa D. Então, na alternativa D, eu vou calcular raiz quarta, porque aqui o denominador é 4, de 81 elevado a 1, que é igual ao próprio 81. Então, nesse caso, eu vou pegar o 81 e vou fatorar também para mostrar para vocês. 81 vai ser divisível por 3. 81 dividido por 3 é igual a 27. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, aqui eu vou ter 3 elevado a 1, 2, 3, 4. Então, 3 elevado à quarta potência. Portanto, aqui eu vou ter raiz quarta de 3 elevado a 4. Índice cancela com expoente, cancela com índice, resposta 3. Vamos para o próximo agora. Gente, nesse caso aqui, a gente vai ter 8. Como o numerador é 2, então vai ficar 8 ao quadrado. E eu quero a raiz cúbica de 8 ao quadrado, certo? Então, gente, olha o que eu vou fazer aqui. Eu sei que 8 é igual a 2 ao cubo, tá? Então, eu vou fazer isso. Vou colocar 2 ao cubo no lugar de 8. Então, aqui eu vou colocar a raiz cúbica. E aqui eu tenho 2 ao cubo. E eu vou ter uma potência de potência por causa desse quadrado aqui. Então, no lugar de 8, eu coloquei 2 ao cubo. E aqui eu fico com uma potência de potência. Então, eu vou fazer esse vezes esse. E agora, eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 6. Pessoal, nesse caso aqui, como os números não são idênticos, né? Eu não posso cancelar. Por que nesses aqui eu cancelo? Porque 4 dividido por 4 é igual a 1, certo? Olha aqui nos outros exemplos. 3 dividido por 3 é igual a 1. É um expoente que eu não preciso escrever. 3 dividido por 3 é igual a 1. É um expoente que eu não preciso escrever. Então, nesse caso aqui, eu tenho 6. Eu vou realizar a divisão também. Então, eu vou fazer 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado. Portanto, o resultado desse aqui será 2 ao quadrado, vai ser igual a 4, tá? Vamos para a próxima agora. Então, nesse caso aqui é uma raiz quadrada que a gente vai determinar. E eu tenho 9 elevado a 3, porque o numerador é 3, então é raiz quadrada porque o denominador é 2. E eu vou de novo aplicar essa propriedade aqui, certo? Então, eu sei que 9 é igual a 3 ao quadrado. 3 vezes 3 é igual a 9. Portanto, 3 ao quadrado, eu posso substituir por 9. Então, eu vou calcular raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes o 3. E aí, eu aplico potência de potência, multiplica. Vai ficar raiz quadrada de 3, 2 vezes 3 é igual a 6. E, novamente, agora eu vou realizar a divisão. 6 dividido por 2. Então, vai ficar 6 dividido por 2 é igual a 3. Vai sobrar 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é igual a 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Ótimo. Agora, vamos resolver o exercício número 5, que pede para determinar o valor de x em cada uma dessas equações. Pessoal, 3 elevado a um valor que o resultado é igual a 1. Se eu quiser encontrar o 1 quando o assunto for potência, né? Quando o assunto for potência, o expoente deverá ser igual a 0. Porque todo número elevado a 0 será sempre igual a 1. Nós vimos isso hoje em sala. Muito bem. Aqui eu quero descobrir o expoente. Para descobrir o expoente, eu já sei que a base é 5. Eu vou ter que decompor esse número, fatorar esse número somente por 5. Então, aqui eu vou fazer 30 dividido por 5 vai ser igual a 6, vai restar 1. Aí, eu faço 12 dividido por 5 é igual a 5, vai ficar 2 aqui. 25 dividido por 5 é igual a 5. Opa, deixa eu fazer deixa eu fazer uma correção aqui, que eu falei 12 dividido por 5 é igual a 2 e coloquei o número 5 aqui, não sei porquê, mas aqui. Então, ficou 625, tá? Então, 3.125 dividido por 5 é igual a 625. Seguindo com a fatoração, 625 dividido por 5 é igual a 125. 125 dividido por 5 é igual a 25, 25 dividido por 5 é igual a 5, e 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, o valor de x será 5. Então, nesse caso aqui, x é igual a 5. Vamos para a próxima, 2 elevado a x. Pessoal, todo número, se eu quiser que a base da potência seja o resultado, esse número tem que ser elevado a 1. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2. Portanto, x vai ser igual a 1. Continuando, então, pessoal, agora nós vamos determinar no exercício 3 a raiz desses valores aqui. Então, primeiro eu quero saber a raiz quadrada de 169. Pessoal, se eu fizer 169 dividido por 13, como resultado eu vou ter o número 13.
certo? Então, eu sei que 13 vezes 13 é igual a 169. Então, 169, vou fatorar ele por 13, que é um número primo. Eu não vou conseguir dividir o 169 por nenhum outro número que não seja o valor 13, tá? Ele não é divisível por nenhum outro número, somente por 13 mesmo. Então, eu faço 169 dividido por 13, o resultado dessa divisão é igual a 13. E aí, eu faço 13 dividido por 13, o resultado dessa divisão é igual a 1. Então, aqui eu tenho 13 ao quadrado. Então, eu vou calcular raiz quadrada de 13 ao quadrado. Então, lembra, 2 dividido por 2 é igual a 1, eu posso cancelar e sai o valor 13. Agora, eu tenho aqui a raiz cúbica de menos 27. Eu já sei que, como resultado, eu vou ter um valor negativo, porque aqui dentro eu tenho um número negativo, né? Então, fatorando 27, eu consigo dividir ele por 3. 27 dividido por 3 é igual a 9, 9 dividido por 3 é igual a 3, e 3 dividido por 3 é igual a 1. Portanto, aqui eu tenho 3 elevado ao cubo. Então, raiz cúbica de 3 elevado ao cubo, expoente índice eu cancelo, sai o menos 3. Agora, vamos para o 8. Tá? Então, o 8, pessoal, eu vou fatorar aqui pra vocês, né? A gente já sabe do 8 dividido por 2 é igual a 4, 4 dividido por 2 é igual a 2, 2 dividido por 2 é igual a 1, tá bom? Acontece que aqui, nesse caso, eu vou ter 3 valores depois da vírgula. Então, eu sei que eu preciso ter 3 zeros. E o que eu vou fazer? 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Por quê? Aí eu vou ter 1, 2, 3 números na parte decimal quando eu multiplicar, né? Então, eu vou fazer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, e deixa 3 valores na parte decimal. Então, resposta aqui, eu tenho raiz cúbica de 0,2 elevado ao cubo. Expoente cancela com índice, resultado igual a 0,2. Aqui, pessoal, raiz quarta de 1, então, se eu fizer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 4 vezes, eu tenho o 1. O número 10.000, eu sei que ele vai ser igual a 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Então, o que que isso significa? Que quando eu for calcular a raiz quarta dele, eu vou cancelar o expoente com o índice, e aqui eu vou ter o valor de 10. Muito bem, vamos seguir agora com a resolução do exercício, realizando o cálculo da alternativa E. Então, vamos lá. 243, eu vou fatorar esse número por 3. Então, eu vou começar a fatoração. 243 dividido por 3 é igual a 81. 81 dividido por 3 é igual a 27. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 dividido por 3 é igual a 3, que vai ser igual a 1. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 5. Então, eu vou ter raiz quinta de 3 elevado a 5. Então, expoente cancela com o índice, vai ser igual a 3. Vamos para a próxima agora, pessoal. Exercício número 7, que fala assim: escreva os radicais na forma de potência com expoente fracionário, né? Então, lembrando, quando não tem expoente a 1, o expoente que tiver dentro da raiz aqui, ele sempre vai virar o numerador da fração, que será o expoente da potência que vai ficar fora. Então, aqui eu vou colocar 2. O numerador é 1, porque ele está elevado a 1, e como o índice da raiz é 2, vai ficar 2 elevado a meio. Nesse caso aqui, base 4... numerador 8, porque o expoente é 8, e denominador 3, porque o índice da raiz é 3. Nesse caso aqui, eu tenho base 1, numerador 9 e denominador 7, porque 7 é o índice da raiz. Próximo, eu vou colocar a base que é 12, porque é a base que está aqui. Numerador vai ser o número 3 e denominador vai ser o algarismo 5. Então, ficou dessa forma aqui. Exercício número 8, fala o seguinte: qual é a medida da aresta de um cubo cujo volume é igual a 216? Pessoal, o cubo, ele é uma figura que vai ser tridimensional, certo? Então, eu vou ter que pensar que eu devo determinar a raiz cúbica desse número aqui, que é o número 216. Porque o cubo, ele possui 3 dimensões, certo? Então, se eu quiser determinar, tá, a aresta desse cubo, eu tenho que calcular a raiz cúbica dele por causa dessas 3 dimensões aqui. Então, eu vou fatorar o número 216 e vou agrupar de 3 em 3, porque eu tenho um interesse na raiz cúbica, certo? Então, vamos lá. 216 é divisível por 2, então, eu vou colocar o número 2 aqui. 216 dividido por 2 vai ser igual a 1, 0 e 8. É igual a 108. Vou dividir por 2 novamente. 108 dividido por 2 vai ser igual a 54. 54 eu posso dividir por 2 novamente. 54 dividido por 2 é igual a 27. 27 é um número ímpar, eu já não consigo mais dividir por 2. Então, agora eu vou fazer dividido por 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Portanto, aqui eu vou ter raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Certo? Então, aqui eu tenho 2 ao cubo, 3 ao cubo.
Expoente cancela com índice, expoente cancela com índice, sobra 2 vezes 3, 2 vezes 3 que é igual a 6. Portanto, a aresta desse cubo vai ser igual a 6 centímetros. Então, todas essas arestas, que são as linhas, né, dos encontros das faces, medem 6 centímetros. Seguindo com os exercícios, pessoal, agora exercício número 9, que pede para determinar o valor deste quadradinho aqui, certo? Então, aqui, gente, foi determinado o valor de uma raiz quadrada, de um valor aqui, que a raiz quadrada dele é igual a 15. Então, eu sei que para ter saído 15 como resultado da raiz, é porque aqui eu tinha 15 ao quadrado. Então, quanto que é 15 ao quadrado? 15 ao quadrado é igual a 15 vezes 15. E 15 vezes 15 é igual a 225. Então, aqui, o quadrado, nesse caso aqui, é igual a 225. Vamos pro próximo agora, eu quero saber a raiz cúbica de 729, certo? Então, para isso, eu preciso fatorar o número 729, e eu vou iniciar essa fatoração pelo 3, porque aqui eu tenho um divisor de 3, né, ó. 7 mais 2 é igual a 9, 9 mais 9 é igual a 18, que está na tabuada do 3, então, eu vou começar a fatorar por 3. 729 dividido por 3 vai ser igual a 2, 4 e 3. Divido por 3 novamente. 243 dividido por 3 é igual a 81. 81 dividido por 3 é igual a 27. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. E 3 dividido por 3, para finalizar, será igual a 1. Então, aqui eu consigo formar 1, 2 grupinhos de 3 ao cubo. Então, aqui eu vou calcular a raiz. Então, vai ficar 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Então, é raiz cúbica, né? Por isso, eu fiz grupinhos de 3. Então, esse eu cancelo com este, esse eu cancelo com esse, sai 3 vezes 3, que é igual a 9. Portanto, esse quadradinho aqui vale 9. Na alternativa C, eu sei que aqui, o índice da raiz, ele cancelou com o expoente desse número fatorado e saiu 5. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que realizar a fatoração do 625. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou dividir por 5, então, vai ser igual a 125, dividido por 5 de novo, é igual a 25, e 25 dividido por 5 é igual a 5, e 5 dividido por 5 é igual a 1. Ou seja, aqui eu tinha 5 elevado a 1, 2, 3, 4. 5 elevado à quarta. Como saiu o valor 5, significa que o índice dessa raiz é 4. Então, nesse caso aqui, o quadradinho é equivalente a 4, né? Para eu poder cancelar. E saiu 5 é porque ali vale 4. E agora, vamos fazer o número 1024 fatorado. Também saiu o valor 2, para a gente descobrir qual é o índice da raiz. Então, agora eu vou fazer 1024, vou fatorar por 2. Então, vamos lá por 2. 10 dividido por 2, 5, 1, 2. Dividido por 2 de novo, vai ser igual a 400. Bom, pessoal, eu fui fazer a divisão aqui, eu dividi errado, deixa eu arrumar. Se 512 dividido por 2 é igual a 256, certo? Vou dividir por 2 novamente, que é igual a 128. Dividido por 2 é igual a 64. Dividido por 2 é igual a 32. Dividido por 2 é igual a 16. Dividido por 2 é igual a 8. Dividido por 2 é igual a 4. Dividido por 2 é igual a 2. Dividido por 2 é igual a 1. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho raiz de 2 elevado a 10. Como eu cancelei esse expoente com esse índice e saiu o valor 2, significa que aqui o índice da raiz é o número 10. Muito bem. Agora, vamos para o exercício número 10, para finalizar, que é a determinação que é a resolução de algumas expressões numéricas, né? Então, vamos fazer. 4 vezes raiz quadrada de 25 é igual a 5, mais 5, que tá aqui fora, vezes raiz cúbica de 27. Então, ó, 3 vezes 3 é igual a 9, vezes 3 é igual a 27. Então, raiz cúbica de 27 é igual a 3. 4 vezes 5 é igual a 20, mais 5 vezes 3 é igual a 15. 20 mais 15 é igual a 35. Vamos para, agora, a alternativa B. Na alternativa B, primeiro a gente vai resolver esse valor aqui, tá? Então, raiz quarta de 16. Então, vou copiar aqui, ó, raiz cúbica igualzinho, copia 1 e copia o valor de menos. Raiz quarta de 16, então, 16 é igual a 2 vezes 2, 4, 8, 16. Então, raiz quarta de 16 é igual a 2. Eu vou colocar o valor de 2 aqui. Eu devo 2 e pago 1. Então, menos 2 com 1, eu vou ter raiz cúbica de menos 1. E o número que eu multiplico 3 vezes e o resultado é igual a menos 1 é o próprio menos 1. Menos 1, ó. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Mais 1 vezes menos 1, menos 1. Então, resposta, menos 1. Vamos pro próximo agora. Nesse caso aqui, eu vou efetuar as potências. Então, primeiro eu vou fazer 4 ao cubo. Então, 4 ao cubo. 4, 16
E 16 vezes 4 é igual a 64. Então, aqui eu tenho 64. Mais 15 ao quadrado. 15 ao quadrado nós acabamos de resolver aqui, tá vendo? Então, 15 ao quadrado é igual a 225. Eu vou colocar aqui o valor 225. E tudo isso aqui dentro da raiz quadrada, certo? 624 mais 225 vai ser igual a 4 mais 5, 9. 6 mais 2, 8. Então, vai ser igual a 289. Então, eu tenho aqui a raiz quadrada de 289. E aí, pessoal, eu sei que o número que eu elevo ao quadrado, que eu multiplico ele 2 vezes e o resultado é igual a 289, é o número 17. Portanto, a resposta da alternativa C será igual a 17, certo? Esses foram os exercícios que eu pedi como dever de casa. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Qualquer dúvida é só vocês me perguntarem. O exercício número 11 eu vou corrigir com vocês individualmente na sala de aula. Beijos e tchau!